Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra, esse é o nosso devocional online. Hoje vamos tratar sobre o tema O Senhor é uma rocha, ou o Senhor é a nossa rocha, nosso refúgio forte, seguro, nossa fortaleza, como já vimos nas Sagradas Escrituras. Porém, essa expressão ela tem um significado maior nos textos que vamos ler, pois se refere justamente à constância, à confiabilidade do próprio Deus em ser o sustentáculo de todas as coisas, sobretudo da vida dos seus filhos, do seu povo, de Israel e também da sua igreja. A figura da rocha ficou em destaque quando da saída dos filhos de Israel do Egito, em que, na peregrinação de 40 anos no deserto, o Senhor, então, fez com que a água saísse da rocha, e essa rocha acompanhou o povo de Israel na sua peregrinação, provendo para eles aquilo que é a coisa mais essencial para a vida, né? A água, sobretudo em meio a um deserto, onde era difícil encontrar um oásis que pudesse saciar a sede do povo de Israel. Mas o Senhor toma essa figura para si próprio, e aí então nós temos algumas coisas muito interessantes para destacar. E, embora o texto que fala da rocha, da qual brotou água, esteja aqui na Torá, no Pentateuco, nos primeiros 5 livros de Moisés, nós vamos ver essa figura extraordinária da rocha, o Senhor sendo a rocha de Israel, no último cântico de louvor de Moisés. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, e nós vamos ler os versículos de 1 a 4, onde temos aí essa declaração de que o Senhor é a rocha. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, aqueles que podem, e acompanhe comigo a leitura de Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 1 a 4. Diz assim as Sagradas Escrituras: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, desfile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que é um contraste, né, entre a inconstância do povo e a firmeza do Senhor como uma rocha. Mas também a gente percebe o cuidado divino, o amor do Senhor pelo seu povo. Mesmo que haja falha no caminho, a rocha estará lá sempre firme, inabalável, para aqueles que se arrependem e voltam para o Senhor. Que é segurança, que é firmeza, a firmeza de uma rocha inabalável. Bem, quando olhamos para esse texto, nós vamos ter que destacar algumas coisas importantes. Primeiro, nós temos que olhar aqui essa declaração maravilhosa de que o Senhor é a rocha, né? Primeiro, esse cântico apresenta de forma poética a grandeza de Deus em meio à sua justiça, verdade e retidão. Então, ele usa a figura da rocha para mostrar isso. A sua firmeza, a sua justiça, a sua retidão e a verdade, ou seja, a verdade ela resiste aos ataques, pois ela é como uma rocha inabalável. A justiça de Deus é como uma rocha, ela é certa e segura. E a retidão de Deus é verdadeira também, no aspecto de estar ali firme, mantendo e revelando assim um caráter imutável de Deus, seja na sua justiça, seja na sua misericórdia, seja nos seus juízos, seja na sua graça. O Senhor é essa rocha inabalável, a firmeza, né, no meio do seu povo. Um de seus nomes, então, nós vemos aqui, é rocha. Quando Moisés fala aqui, né,
no versículo 3, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha. Então percebam como ele vai fazendo aqui esse trocadilho com firmeza, rocha, segurança, rocha, verdade, justiça, juízo, retidão, como a rocha, e assim ele declara o nome do Senhor. Também, quando a gente pensa aqui na rocha, né, diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Por quê? Porque a obra de Deus é perfeita, e ele diz, porque todos os seus caminhos justos são, Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor. Uma rocha da verdade, uma rocha segura, e também nós vamos ver uma rocha perpétua, demonstrando assim que você pode confiar, que eu posso confiar, que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, que não só é o Criador de todas as coisas, mas é aquele que sustenta todas as coisas, é o mantenedor de todas as coisas, é como um porto seguro, é como uma rocha firme, inabalável, mesmo diante das tempestades, das intempéries, de todos os desafios que nós temos na vida, nós podemos confiar no Senhor, que é uma rocha onde podemos estar seguros. É por isso que o Senhor Jesus vai falar da parábola da casa construída na areia, que desce a chuva, bate o vento e ela simplesmente cai. Da casa que é construída na rocha, que desce a chuva, bate o vento, mas ela permanece inabalável. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor. Como rocha, o Senhor é defesa e refúgio. Vá comigo agora, então, para o Salmo de número 94, versículo 22, e olha só o que nós encontramos nessa passagem. Diz assim: mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Quando a gente olha para essas expressões poéticas, mostrando que Deus é, de fato, aquela pessoa em quem podemos confiar, aquele ser que não muda, né, no seu temperamento, né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não há sombra de variação alguma nele, não é como os homens inconstantes, na verdade, nós mesmos, que muitas vezes acordamos de um jeito e depois, no outro dia, acordamos de uma outra maneira. Temos essa luta diária com os nossos próprios sentimentos. Uma vez somos heróis da fé e outras duvidamos. Deus não é assim, e que bom que ele não é assim, pois quando estamos em dúvida, podemos nos dirigir ao Senhor, que vai fortalecer a nossa fé, mesmo em momentos difíceis, quando estamos inseguros, como diz aqui o salmista, ele é a nossa defesa, ele é o nosso refúgio. Então, perceba que de forma poética, o Senhor vem falando, através das páginas das Sagradas Escrituras, que nós podemos confiar nele. Que bom que temos um Deus confiável, um Deus que podemos depositar a nossa fé e muitas vezes as nossas inseguranças, pois ele cuida de nós. Em um Deus assim, então, nós podemos dizer que dá para confiar, não é mesmo? Bem, também Deus é a rocha de Israel. Vá comigo para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Olha só o que Deus vai falar a Davi. Algo muito interessante que vai além dessa segurança inabalável que temos, né, na rocha, na firmeza da rocha. Diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Deus fala a Davi de um rei justo e perfeito aqui. Deus fala do rei Messias, né? Não é à toa que o texto diz que Deus é a rocha de Israel, porque ele está dizendo para Davi, o grande rei de Israel, haverá um rei depois de ti e ele vai ser firme, mais firme do que você, pois sabemos das falhas, dos pecados de Davi, mas esse que virá, como diz aqui o texto, né?
Ele será justo, ele vai dominar sobre os homens e ele vem debaixo do temor de Deus. Há uma ligação íntima com o Todo-Poderoso. Esse é o Rei Messias, que a Bíblia fala, e essa é uma das muitas referências, então, messiânicas que encontramos na Bíblia. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus era da descendência de Davi, e, portanto, ele tem ainda o dever, né, a missão de cumprir essa profecia messiânica, que acontecerá, ocorrerá por ocasião do seu retorno glorioso, quando ele voltar para estabelecer o seu reino em Israel, para sentar no trono de Davi, lá no Monte Sião, em Jerusalém, sobre todo Israel e sobre todo o mundo. Essa é a promessa que nós encontramos acerca da pessoa bendita do Messias, que será um rei justo sobre a casa de Davi, unindo, né, o reino de Israel e o reino de Judá. Judá e Manassés, Efraim, né, as tribos de Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Mas, voltando para o nosso texto lá de Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos encontrar que Deus não somente é rocha, falando da sua firmeza, da segurança que podemos ter nele, como ele é rocha de Israel, mas também ele é a rocha da salvação de Israel. Vá comigo de volta para Deuteronômio, agora capítulo 32, versículo 15, e olha só o que nós encontramos aqui, ainda nesse cântico de Davi, o seu cântico de despedida. Ele está declarando, ele como um grande líder está indo, um outro líder surgirá, nós sabemos, Josué, mas quem realmente é a firmeza de Israel é o Senhor, que é a rocha de Israel, a rocha da sua salvação. Olha o versículo 15 que diz: E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Nós temos aqui esse termo Jesurum, né, que quer dizer meu amado, e é uma referência à nação de Israel. Então, percebam que é um contraste aqui muito interessante. Bem, o Senhor é que prosperou Israel, mas a prosperidade de Israel não o tornou mais grato. Pelo contrário, foi um laço para ele, uma cilada em que ele acaba se perdendo ou se distanciando do Senhor. E aqui Moisés tem esse cuidado de mostrar para a gente que a bênção do Senhor virá sobre as nossas vidas, alcançará a nossa família, tomará em nosso redor e nos dará grandes alegrias. Porém, não podemos esquecer do Senhor, que é a fonte das nossas realizações, das nossas conquistas, de tudo aquilo que alcançamos na vida. Tem uma razão, tem uma fonte, é o Senhor. Então, está aqui o alerta que a prosperidade não venha nos desviar, nos afastar de Deus. Pelo contrário, devamos nos aproximar do Senhor com um coração grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, pelo sustento, pelo pão, pela prosperidade das nossas mãos, pelo Senhor ter nos colocado em lugares elevados na vida social, na vida profissional, na vida intelectual, seja na empresa, seja no seu próprio negócio, seja na representação que você faz, na empresa que você trabalha. O Senhor tem cuidado de você como uma rocha, mas não se afaste dessa rocha, pois a segurança está na rocha, não em nós mesmos. Moisés está chamando essa atenção, por isso que ele diz, olha, a salvação é a rocha de Israel. A sua salvação é o Senhor Deus. A salvação não está em você mesmo, não está nas suas obras, não está na sua capacidade intelectual, não está em outras pessoas, em circunstâncias, em coisas. A salvação está em Deus, que é uma rocha inabalável para Israel. E aí nós temos esse grande alerta na palavra de Deus, aqui nessa poesia cantada pelo grande legislador Moisés, o grande líder de Israel, o grande libertador. Ele vai chamar a atenção do povo de Israel no seu último discurso, na sua última pregação para os filhos de Israel, e ele diz, olha, o Senhor é a nossa rocha, a rocha de salvação.
de Israel. Isso nos leva, né, então, a pensarmos em Romanos capítulo 9, versículo 33, uma vez que Romanos 9 fala do passado, Romanos 10 fala do presente, Romanos 11 fala do futuro de Israel, o apóstolo Paulo vai citar essa figura da rocha, pensando mais em particular no profeta Isaías, que vai falar que o Senhor é uma rocha, mas também é uma rocha de firmeza, de salvação, mas também é uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço para aqueles que não creem nele, mas é uma rocha segura para aqueles que creem. E aí nós temos a rocha da salvação, revelada também aqui no Novo Testamento. Então vá comigo lá para Romanos 9:33 e leamos o que diz o apóstolo Paulo. Diz assim: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Percebam que ele está fazendo aqui, então, um trocadilho com pedra e rocha. E ele está dizendo, a rocha da verdade é onde você encontra a verdade. Mas se você se afasta dela, se você abandona ela, você vai encontrar a mentira. E aí, então, você corre um sério risco, né? Porque vai se tornar uma rocha de escândalo para você, uma pedra de tropeço em que você vai cair, você não estará andando nos caminhos retos do Senhor. Esse é um grande alerta, né? Ele está baseando naquilo que está escrito, como ele diz aqui, como está escrito, é uma citação direta, né, do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 14 e capítulo 28, versículo 16. E é justamente nesse contexto que encontramos Romanos, agora 10, versículos 11 a 13, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra o que Moisés disse? A rocha da salvação de Israel é o Senhor. O apóstolo Paulo também está dizendo a mesma coisa, mas unindo os textos de Moisés e de Isaías, do grande líder de Israel, Moisés, e do grande profeta messiânico, Isaías. E olha que interessante, né? Ele diz que todo aquele que nele crê, nessa rocha da salvação, não será confundido. E ele acrescenta, porque não há diferença entre judeu e grego. Todos nós somos pecadores e necessitamos de salvação. Da salvação que vem do Senhor através de Israel, pelo seu Messias prometido, o Senhor Jesus, para judeus e gentios, né? Os gregos aqui representam os gentios, aqueles que não são judeus, mas que são alvo do amor, da graça do Senhor. Isso é algo novo, né, que Paulo está nos apresentando. Embora o Senhor seja o Senhor das nações, ele tem trabalhado com Israel, mas ele também tem o seu olhar para os povos. E através do seu bendito Filho, ele tem alcançado as nações, como Deus prometeu a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E o versículo 12 vai mostrar para a gente algo muito importante, que Deus é Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam, aqueles que clamam ao Senhor. E é isso que Moisés diz lá no capítulo 32, para a gente ouvir. Ora, ouvir para entender, e entender para clamar, e assim termos a rocha da salvação, a rocha que é o Senhor. E o texto de Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já tem invocado o nome do Senhor para ser salvo? Então faça isso, porque aquele que nele crê não será confundido. Invoque o nome do Senhor para a salvação, pois ele é a rocha da nossa salvação. Isaías vai declarar que Deus é uma rocha eterna, demonstrando assim a segurança de vida eterna somente em Deus, pois aquele que crê no seu Filho, o Senhor Jesus, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
A pergunta que fazemos é: você já invocou essa rocha? Você está firme, firmado nessa rocha inabalável da salvação, que é o Senhor? Não é uma rocha eterna e que dá-nos a segurança da vida eterna? Se você ainda não está firmado nessa rocha, nosso convite é que você hoje se firme nela, confie nela, que ela é a rocha inabalável da salvação bendita que há no nome do Senhor, o Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, a rocha em que podemos confiar. Amém? Que você seja abençoado ricamente com essa palavra, esse é um desejo do nosso coração, que você possa se sentir seguro, abrigado, protegido na rocha que é Cristo, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, e você não será abalado, pois você estará firmado na rocha do Senhor. Amém, meus queridos? Se você foi abençoado com essa mensagem, não deixe de dar o seu joinha, não é mesmo? Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e não deixe de fazer o seu comentário. Tenho lido alguns dos comentários e nos deixa muito animados em saber que Deus tem falado ao coração de algumas pessoas, ou melhor, esperamos de muitas pessoas através desses devocionais. Bem, já passamos do número de 600 inscritos e estamos aí rumo a 1.000 inscritos. E nós confiamos em você, dependemos de você para compartilhar. Né? Confiamos no sentido de que entendemos que você tem sido abençoado. E dependemos de você para você compartilhar esse vídeo. Ao fazer o seu comentário, a dar o seu joinha, né, você coloca o nosso vídeo em evidência, né, no YouTube. E aí nós teremos mais pessoas fazendo parte, né, desse grupo de devocional a cada manhã, tá bom? Amanhã, então, mais um devocional com o pastor Marcos, né, para a edificação da sua vida e das pessoas que você ama. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um nesse dia e que possamos continuar firmes no Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo devocional e shalom para todos.